E o penúltimo episódio de Daredevil Born Again já está no ar e vamos conversar sobre tudo o que aconteceu. É bastante coisa, mas vai caber tudo num vídeo só. E depois da vinheta, segura aí, com spoilers. Hein? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de Daredevil Born Again, penúltimo episódio. Um episódio que aconteceu muita coisa. Foi um episódio longo, onde nós temos, pela primeira vez, tanto o Demolidor como o Rei do Crime chegando no limite da sua atuação, tanto como super vilão ou como super-herói. É muito importante a gente pensar e lembrar e ver nesse episódio como o pôster oficial de Daredevil Born Again dialoga com a série. No pôster você tem o Rei do Crime, Wilson Fisk, e Matt Murdock, o Demolidor, virados cada um para um lado, ou seja, eles têm posições opostas, mas mesmo assim eles fazem parte do mesmo corpo. Ou seja, é aquela velha história das duas faces da mesma moeda. É o santo e o demônio que se faz de santo e o santo que se faz de demônio. E além disso, o vermelho e o branco, e o uso do vermelho e o branco durante todos esses capítulos que nós vimos, também é algo muito legal de você reparar. E não, ironicamente, a série esse episódio começa azul. Começa com umas rosas, com um filtro todo azul e tal. Isso aí significa o quê? Que um outro personagem, que não é nem o vermelho nem o branco, vão aparecer formando uma trindade de cores que a gente já sabe onde tem, né? Bandeira dos Estados Unidos da América. O que é o azul? O azul é o mercenário. Na hora que aparece o azul, você já sabe para onde você vai. Vamos para a cela do mercenário, ele está cumprindo prisão perpétua, e ele é transferido para uma cela comum. Ou seja, ele foi transferido para um lugar onde ele não pode estar, porque ele vai morrer na prisão, já que ele estava sob aquela proteção para criminosos que não podem ficar junto de outros detentos sob risco de morte. E ele é jogado lá e corta para a história continuando, né? Matt Murdock cada vez mais bolado com o Wilson Fisk voltando ativa, e o Wilson Fisk também cada vez mais bolado com o Demolidor ter voltado ativa. Nós temos o Wilson Fisk refazendo todos os seus planos para a revitalização do porto da cidade. Dessa vez ele não vai brincar de bonzinho, não vai brincar de prefeitinho, ele vai fazer uma festa do preto e branco, onde ele vai pressionar todos os magnatas com todas as armas que ele tiver para tirar dinheiro dessa galera, inclusive botando o espadachim na parede, que ele sabe a identidade secreta. Quer que a minha força-tarefa vá te fazer uma visita? Então me dá dinheiro. A chaca mesmo. E ao mesmo tempo essa força-tarefa está cada vez mais assuntosa, está cada vez mais cheia de si, até mesmo torturar o jornalista, punir o jornalista, queimar a mão dele, na frente do chefe de polícia. Porque eles não respondem ao chefe de polícia. Eles viraram realmente uma gangue do Rei do Crime. Eles são a gangue do Rei do Crime. E é isso. Falar em gangue, né? A guerra de gangues vai dando uma diminuída a partir do momento que a Vanessa, agora a gente já sabe que ela sabia de tudo mesmo, e ela avisou o Wilson Fisk. Deu um fim no maluco lá que tentou matar o Fisk, e eles se reconciliam. Depois que o Fisk volta a ser o Wilson Fisk, eles se reconciliam, né? Ele teve fora, naquele delírio dele lá de paternidade, daquele dead issues que ele tava lá com a Maya. Quando ele volta, ele percebe, né, que o comedor de casado já estava em cima da mulher dele, prende o cara lá na masmorra barra restaurante, o restaurante mais exótico da cidade, aquilo é instagramável. Você tira foto com o quadro branco manchado de sangue, você tira foto com aquele cara ali que tá sendo prisioneiro, e ele leva a Vanessa lá, né? E ele fala, olha, eu não matei o cara como eu te prometi, mas eu não posso viver no mesmo mundo que o cara. E a Vanessa dá um fim no maluco, né? Apesar dele dizer que vai sair dali, que não vai contar nada pra ninguém, que vai sumir, ela já dá um fim nele, dá uns pipoco, e aí que reconcilia mesmo. Aí, pô, só são os dois. E ao mesmo tempo é legal como essa dualidade acontece. Quando vai acontecer esse diálogo do Fisk com a Vanessa, a gente vai tendo a Heather com o Matt brigando. Enquanto um casal se reconcilia, outro casal briga. Esse espelho, esse vai e volta, até mesmo cortando as cenas num leve trás, é muito comum nessa série, tá sendo muito usado. E lá na conversa do Matt Murdock com a Heather, ela tá falando, pô,
O Demolidor e o Muse é a mesma coisa. São caras mascarados, malucos, se escondendo atrás das suas inseguranças, fazendo coisas fora da lei. E aí o Matt, né, defende o lado dele, fala, não, o Demolidor na verdade te salvou. Não, salvou o cacete, que eu que salvei, eu que matei o cara. E ela tá também confusa, sem saber direito o que aconteceu e tal. E o Matt ali também tenso com essa história toda do Rei do Crime voltando, com tudo que aconteceu. E aí ela fala, né, ele fica sabendo mais cedo, né, com a sócia dele, que o mercenário quer conversar com ele. E ele vai lá trocar ideia com o mercenário quer barganhar, porque ele foi passado para a ala comum, ele não vai sobreviver muito tempo lá. Ele falou assim, ó, se você me tirar daqui, me dá uma colher de chá como advogado, eu te conto quem é que mandou matar, né, quem é que me pagou. E o Matt Murdock tem certeza que foi o Rei do Crime. O mercenário começar, ele não fala que sim nem que não, porque ele sabe que o Demolidor pode ouvir o batimento cardíaco dele e saber se ele tá mentindo. E ele fala, só vou te dizer quando você me ajudar, tô barganhando pela minha vida. Ele pega a cabeça, pá, legal essa parada do Demolidor, né? Como o Demolidor é cabeça quente pra caramba, cara. O Demolidor não é um herói limpo. Ele perde a paz toda hora ele perde, ele quando mais nervoso ele tá, mais difícil ele manter a tranquilidade dele. E ele acaba indo no baile lá, junto com a Heather, né? Pra também ignorar ela no baile. E ele vai ouvindo tudo, né? O Rei do Crime sabe que ele tá lá e sabe que tudo que ele falar pode dar problema. E aí, cara, antes o Demolidor tem que falar isso aqui, quando ele vai no Josie's, quando ele vai no bar lá, e a Josie pega a garrafa lá daquela bebida do whisky lá que eles tomam para celebrar sempre que eles ganham uma causa, e revela que o Fogg já tava tomando aquele whisky. Ele fala assim, mas o Fogg não tinha ganhado causa nenhuma, causa assim só no dia seguinte. Ele falou assim, cara, ele tinha tanta certeza que ele ia ganhar, que ele começou a beber antes, ele tava comemorando antes de ter ação, antes de ter a decisão do juiz. E é por isso que ele morreu, alguém tentou matar. A princípio ele acha que é o Fisk, mas depois descobre que é a Vanessa. E perceba que no baile preto e branco, só a Vanessa tá de vermelho. Já indicando ali o sangue, né, nas mãos dela. E ela do lado do Rei do Crime, todo de branco, assumindo o terno branco. Isso aí é uma coisa que é do personagem, né? E ele assumir o terno branco significa que ele tá assumindo a postura de chefão do crime, não de prefeito mais. Então ele é o prefeito criminoso, ele é o prefeito gangster. E aí ele vai pra cima de todo mundo tal, e usa os seus métodos, né, pra tirar dinheiro dos ricos, mesmo que humilharam ele há pouco tempo. Você percebe que o cara tá ali agindo. E aí o Demolidor tá lá, né, como Matt Murdock, dança com a Vanessa, né, pô, Matt Murdock não para quieto, né. Dança com a Vanessa e o Rei do Crime fica, né, ciumado, né. E aí ele fala ele fica com a Heather, né, até que ele fosse contar a identidade do Demolidor, que por enquanto tá em segredo pra ela. Mas a Vanessa sabe, ela fala assim, ela sabe que você é o Demolidor e tal. E ele fala, eu sei que você tentou matar o Fogg, porque ele tinha um caso e tal. E aí, quem que escapa da prisão? Porra, o mercenário. Ele usa o dente, né? Coisa que até nos quadrinhos rolou. Ele usa o dente, cospe o dente dele dentro do olho do policial e tal. Ele consegue se libertar, fugir no ônibus lá dos carcereiros. E vai até a festa e tenta matar o Rei do Crime. Porque foi a Vanessa que encomendou o assassinato do Fogg? Foi. Mas quem mandou colocar ele na cela comum pra matar ele foi o Rei do Crime, pra poder proteger a Vanessa. Antes que ele pudesse dar ali com a língua nos dentes. Provavelmente a Vanessa prometeu que ele ficar pouco tempo na cadeia, depois ia liberar o cara, mas isso não aconteceu. E aí ele tenta matar o Rei do Crime, mas o Demolidor chega na frente. Pula na frente dele, ouve o barulho da arma, pula na frente dele, leva o tiro pelo Rei do Crime. Por quê, você pode me perguntar? Pelo diálogo que ele teve com o mercenário. Quando o mercenário fala que os caras bons tomam tiro pelos caras maus. Os caras bons se sacrificam pelos caras maus, defendem os caras maus. Isso tá lá no Evangelho de Lucas. Você tem que amar seus inimigos, sacrificar pelos seus inimigos. E é isso que o Demolidor faz, trazendo novamente seu princípio católico. Ele toma uma bala pelo pior inimigo dele. E aí fica o Demolidor caído no chão, o respingo de sangue na roupa branca do Rei do Crime, mais uma vez essa alusão ao branco e vermelho, que tá na tela, que tá na morte do Muso, e que tá agora no corpo do Wilson Fisk, essa dualidade do branco com o vermelho o tempo todo, essa linguagem de cores que eles fazem, com a interferência do azul ali, fazendo a ação. E agora vamos pro último episódio, né? O que o Rei do Crime vai fazer? O Rei do Crime vai capitalizar em cima das tentativas de assassinato? Como um bom político faz? E o Demolidor vai se livrar dessa? Por quanto tempo vai durar? É grave, não é grave?
A gente vai saber no último episódio que vai ao ar se te falta o Justiceiro. O Justiceiro ainda não tomou consciência de que estão usando o nome dele, também não estão, ninguém pichou ainda caveira no peito nem nada. Isso deve ficar para a segunda temporada, não sei se vai dar tempo de trabalhar isso agora, mas nós vamos para o capítulo final, que ainda não tem nome, mas que vai ao ar na próxima terça-feira, a gente vai acompanhar aqui. E você, o que você achou do episódio? Escreve aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois do evento vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.